não consegue desenvolver a sua proposta de trabalho para esses adolescentes, né? Então eu pergunto como se sente no caso do somador do Estatuto da Criança e do Adolescente nesse momento. Você é em São Paulo? Pode falar? Você é aqui em São Paulo? São Paulo. Ao lado do Fórum da Infância e Então, depois quando a gente começou a liberdade assistida, a gente conhecia a internação só porque o menino voltava para a internação, a gente ia visitá-lo. Nós tínhamos espaço para agir no meio aberto. E no meio aberto muita coisa acontecia. É muito difícil trabalhar no meio aberto, porque o menino está exposto, ele está constantemente sendo provocado, né? Muito difícil. Mas se conseguiu uma proposta interessante, os casais, né? Aí nós fazíamos tentativas juntos da FEBEM, do Ministério, do Bernardo, não conseguimos. Aí tivemos ajuda do vice do voo internacional da Polícia da Infância e conhecer outras experiências do estudo na América. Você foi, né? Quem mais foi a Colômbia e outros países da América que tinham experiências bem sucedidas de internação. Aí fomos lá, conseguimos esse próprio organismo internacional financiamento para estágios, etc. Chegamos a levar uma vez 35 pessoas da pastoral, da PUC, do Ministério Público, convidamos juízes também, mas nem o juiz foi. E trouxemos para o Brasil isso daí, ficou guardado. Já nesse século que houve uma abertura e a gente começou a fazer, e em alguns lugares deu certo. O que a gente percebeu? Que esse amontoado de São Paulo, né, era uma causa dessas rebeliões. Então, trabalhamos pela ida para os meninos do interior. Hoje são mais de 50 unidades paradas, menores, com proximidade da família, com uma proposta diferente. E tivemos o apoio da doutora Berenice, ainda presidente, né? E houve o começo de uma renovação. Porém, agora a gente começa a ver, com tristeza, você perguntou o que a gente sente, uma grande tristeza. Se começar a ouvir que em alguns lugares as coisas não mudaram e que em outros lugares as coisas retrocedem. Em alguns, eu acho que continua. Acho não, com certeza. Tem pessoas que estão lá, pelo contrário, estão melhorando. Mudou a direção, então, coisas muito bonitas estão acontecendo. Eu acho, como é que é o seu nome? Francisco. Que precisa de uma outra grande mobilização. Eu não sei se esse curso aqui vai ser só teórico ou ele pode provocar alguma coisa. A gente precisa se debruçar outra vez. Na ocasião, a gente levantou, 5 mil meninos aqui em São Paulo. 3 mil eram do interior, 2 mil eram de São Paulo. Muitos foram para o interior. Só que na hora que as unidades foram construídas, a construção não foi aquilo que eles queriam, mas é melhor. Na medida que começou a dar certo, os juízes começaram a aumentar a internação. E aí, como ele falou, essa do interior que tinha lugar para 40 internos e 15, ele falou que tem que ter 10% a mais. Agora voltou atrás, não pode. Então está superlotando São Paulo. E na superlotação não se consegue um trabalho pedagógico adequado. Então acho que precisa ter custagem outra vez e envolver a pastoral dos menores local, envolver o fórum, envolver os grupos todos, começar tudo de novo. Você
hoje a gente tem quase Hoje 9 mil. hoje acho que ao todo em Sérgio tem 7 mil. Não? Já estamos caminhando para 9 mil. 9 mil, 7. Só Naquela ocasião, em vez de diminuir, aumentou. Então, aumentou em meio aberto, aumentou no meio fechado. Então, é fator de reflexão. O SINASE vai nos falar o que está acontecendo. Inicialmente, no processo, quando o governo federal anunciou a ideia do SINASE, eu havia me colocado frontalmente contra essa ideia, né? Porque eu achava que a lógica do Estatuto era a municipalização, a descentralização administrativa das políticas, do controle social dessas políticas. E que o SINASE novamente iria voltar à ideia de um sistema nacional como de fato ficou. E mais, eu entendia que o governo federal só estava colocando para si esta responsabilidade porque o Estado de São Paulo não fazia a sua lição de casa. Particularmente o CONDEP, que tinha a responsabilidade, junto com a Fundação Casa, de organizar o sistema estadual de execução da medida socioeducativa, de elaborar o plano estadual de execução da medida socioeducativa. Na ausência, na inércia dessas duas instituições, o governo federal veio e impôs sua política. Tá? Mas o fato é que o SINASE está aí, hoje é que dá as diretrizes para isso. Né? Eu sou representante da USP, do Conselho Curador da Fundação Casa. Né? Como diversas outras instituições, tem representação lá neste conselho, só que a Fundação Casa não reúne esse conselho, não houve este conselho, é um conselho meramente formal. Né? Eu costumo dizer que a Fundação Casa, a política de execução de medidas socioeducativas no Estado, é dirigida por um condomínio que tem 3 atores só. Né? A Casa Civil do Governo do Estado, a mesa diretora da Assembleia Legislativa e Corregedoria do Tribunal de Justiça. São os 3 que ditam, os 3 setores que eu acho que ditam a política aí. Né? E depois, no próprio Estado de São Paulo, que tem mais da metade dos adolescentes em cumprimento de medida, tanto de internação como de medida bem aberta, é o Estado que mais afronta a própria lei. Né? As resoluções iniciais do CONANDA, quando definia o tamanho, a capacidade de internação, era, como a professora lembrou, 40 internos. Né? E essas resoluções não foram revogadas, elas continuam em vigência. Mas aqui, para efeito de otimizar a construção, de otimizar custos, preferiu-se criar unidades para 76. Não é assim? Né? Depois veio da boca, que nós consideramos uma traição, da boca do próprio governador, quando era vivo, Mário Covas, fazer aquilo que a gente já identificava no passado, de a transferência direta de adolescentes, de jovens adultos das unidades de internação da FEBEM para o sistema penitenciário. Né? Ele avalizou aquilo. Né? Que nós considerávamos uma traição no sentido de que até então o Covas era um aliado. Né? E depois o próprio Alckmin, que vem encabeçando no governo aí um discurso a favor da redução da maioridade penal. Sabe? Então, quando no próprio governo você tem pessoas que se colocam frontalmente contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que querem o reconhecimento das penas e que não acata as linhas de orientação dadas pelos conselhos, que têm a responsabilidade de formular e fiscalizar as políticas, então aí você tem um Estado infrator. Né? Não é o adolescente em conflito com a lei, é o próprio Estado em conflito com a lei. Né? Essas são algumas das dificuldades que a gente, que eu penso que não se faz isso sem mobilização, sem falar diretamente a quem tem as responsabilidades por isso. Né? Então, trazer esse debate para a USP, eu abrir a USP para esse debate, eu levar, transformar isso em objeto de pesquisa dentro da universidade, eu acho que é um dos meios que a gente tem de dizer que alguém precisa se ocupar de maneira mais reflexiva, mais responsável em relação a isso. Né? Bom, para terminar,
diria que quando vocês ao longo da semana tiverem a oportunidade, clique no link que vocês receberam do Titia. A maioria de vocês tem o